Amém, amados? Vamos começar com esse estudo de hoje. O título, perigo. Cuidado com os judaizantes. Cuidado com os judaizantes. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado por nos deixar Tua palavra, Senhor, para poder pregar, ensinar, viver a Tua verdade, Senhor, e podermos, Senhor, continuar no Teu caminho da santidade, da obediência, da fé em Jesus Cristo, Senhor, por meio do sangue e do sacrifício dEle. Continuar essa caminhada, Senhor, na santificação, na perfeição, Senhor. Muito obrigado. Um coração cheio de amor por Ti, com todo o coração, alma e força. Um coração cheio de arrependimento pelos nossos pecados, Senhor, que são muitos todos os dias. Involuntários, Senhor, seja de pensamento, sentimento, ação, omissão. Já não voluntários, já não como antes, Senhor, que bebíamos o pecado como água e pecávamos ainda que sabíamos que era pecado, pecávamos contra Ti sem nos importar. Mas agora, Senhor, nos doendo, nos arrependendo cada dia. Obrigado, Pai, ajuda com este estudo importantíssimo. Tira Teu povo dos efeitos diabólicos dos judaizantes, Senhor, dos enganadores, Senhor, daqueles que estão fazendo, Senhor, um evangelho, pregando o evangelho maldito, anátema, como diz Tua palavra em Gálatas 1. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém, amados, este estudo é muito importante. Eu quero verdadeiramente chegar ao coração de muitos que estão enganados hoje em dia. Infelizmente, tem muitas pessoas, aqui no Brasil, muitos mesmo, que estão influenciados de uma maneira ruim. Por quê? Pelos judaizantes. Os judaizantes não começaram agora. Aqueles que você vê, por exemplo, nas igrejas, entre aspas, soando um shofar, um chifre de boi, né? Ou dançando danças judaicas, ou pondo a bandeira de Israel, a estrela de Davi nos cultos, a bandeira de Israel nos cultos, ou pondo a arca da aliança atrás, ou dançando em grupos de dança na frente, cantos em hebraico e todo relacionado com Israel ou tradições judaicas. Isso não começou agora. Isso era o combate, um dos combates principais de Paulo. Era algo que fazia ferver seu coração com ira santa, indignação santa, e até ele combateu com os homens mais piedosos do tempo, como o apóstolo Pedro, que foi levado a uma simulação, uma hipocrisia, quando ele mesmo sucumbiu, ou se deixou levar pelos judaizantes e suas maneiras ou formas de viver antibíblicas. Infelizmente, isto está de moda, né? No Brasil, nos Estados Unidos. Quero contar um pouco do meu testemunho com isso. Eu acredito que Deus me permitiu, a mim e a minha esposa, participar de várias coisas ao longo da nossa caminhada, enquanto íamos nos alicerçando a palavra, íamos compreendendo mais as escrituras, o completo da escritura, de todas as escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, para poder compreender melhor e deixar caminhos heréticos, sim, muitas das coisas que nós, sem saber, caímos em lugares heréticos. Mas Deus, na sua misericórdia, nos ensinou por meio da sua palavra para nós também transmitir a todos vocês. Lembra, o título deste estudo é Cuidado, perigo com os judaizantes. Os judaizantes estão bem descritos na Bíblia, vou fazer as referências bíblicas, mas nós, minha esposa e eu, Deus me salvou no ano 2000, minha esposa foi salva no ano 2001, infelizmente, nós pertencimos a uma Assembleia de Deus nos Estados Unidos, na cidade de Miami Beach. Obviamente, pessoas que saíram daqui, do Brasil, para pregar lá, pastores, entre aspas, sim, obreiros, que quando nós fomos salvos pela palavra da cruz. Porque Cristo foi mostrado para nós crucificado com toda a sua glória, morrendo e sofrendo por nós. E quando nós entendimos pelo Espírito Santo que estamos perdidos, condenados, indo para o inferno,
cremos no sacrifício perfeito de Jesus Cristo, no sangue glorioso do seu pacto e fomos salvos imediatamente, nascimos de novo, fomos regenerados, transformados, tanto assim que os membros daquela igreja que nós íamos em Miami Beach ficavam chocados com o testemunho da gente. Pelo menos quando eu fui salvo, as pessoas falavam, ele é convertido, e para os outros, não, vocês são convencidos. Eu não entendia nada, porque falam de mim que eu sou convertido e deles que são convencidos. E depois comecei a entender, claro, que conversão é algo verdadeiro, convencimento é algo da mente, não tem nada a ver com salvação, é somente costumes, tradições bíblicas, ou tentar fazer uma mudança de tipo de vida. Isso não é o Evangelho. O Evangelho veio salvar pessoas para matá-las, crucificá-las e dar uma vida nova em Cristo. Esse é o Evangelho. Tradição religiosa não bíblica. Ah? Tradição religiosa não bíblica. Antes foi tradição bíblica. Tradição bíblica não, tradições religiosas. Tradições religiosas antibíblicas. Isso é muito importante. Nós não devemos seguir tradições antibíblicas, religiosas. Isso mata o homem. O Evangelho é para pregar aos homens vida entre os mortos. Infelizmente, as práticas judaizantes pregam tradições, costumes antibíblicas, né? Infelizmente, que fazem os homens escravos dessas tradições. Infelizmente, eu vou dizer com vergonha, mas como um testemunho para todos aqueles. Lembrem, amados, este vídeo que estou fazendo não somente para o meu testemunho, é vergonhoso, mas eu me exponho diante de vocês, já arrependido, de muitos anos de arrependimento, já muitos anos de arrependimento, para aqueles que estão novos na caminhada, novos convertidos, não caiam nesta heresia condenável. Eu já vi muitos que foram influenciados pelos judaizantes, que viraram literalmente judeus e negaram a Jesus Cristo, quando tiveram que se fazer prosélitos, ou seja, judeus, e tiveram que negar a Jesus Cristo, sem problema nenhum. Amados, isto é uma praga que começou lá atrás. O apóstolo Paulo combateu isto muito fortemente, e vamos ir na carta dos Gálatas, mas queria contar um pouquinho mais do meu testemunho. Lá nos ensinaram que você não podia dizer Jesus, porque para eles o nome Jesus é um nome pagão. E lá nos ensinaram que já não podíamos chamar igreja, que tínhamos que chamar sinagoga. Infelizmente eu não sabia que lá em Apocalipse fala sinagoga de Satanás, né? Naquele tempo. Lá nos ensinaram que não podia chamar o pastor, que tinha que chamar Rabi. Quando a Bíblia diz não chameis os homens Rabi. É uma doutrina de demônios, que infelizmente pela minha ignorância eu não soube como examinar, distinguir. Mas Deus me deu arrependimento, consegui entender, me afastei, glória a Deus, com minha esposa. Também, que mais? Nos ensinavam a venerar, né? A Israel, a bandeira de Israel, ou amor por Israel. Nós amamos Israel como cristãos. Nós amamos pelos nossos, pelo povo judeu, que não é convertido, para Deus salvar eles, porque Deus ainda não terminou com Israel. A Bíblia diz em Romanos 11 que Deus vai salvar a todo Israel. Como? Não é o momento de falar isto, já tem vídeos que eu já falei, mas um pouquinho só através de juízos. Deus vai castigar os judeus físicos como nação para eles olhar para Jesus nos finais dos tempos, depois da volta de Jesus Cristo. Mas nos ensinavam a amar a Israel quase mais que a Jesus. Nos ensinavam palavras em hebraico, por exemplo, você já não podia dizer pastor, rabi, né? Igreja, sinagoga, ou você tinha que investigar suas raízes judaicas. Oh, eu sou judeu, olha aqui, minha genealogia, chocantemente tudo isso Paulo está condenando nas escrituras. Oh, de que genealogia sou? Meu sobrenome é Nunes. Oh, eu sou dos judeus sefarditas, lá da Espanha. Minha esposa também lá de Portugal. Oh, ela é Ferreira, então é de lá, do Couto. Então qual é meu sobrenome? Essas coisas incríveis, amados. Verdadeiros convertidos podem cair. Como está falando aqui, vamos falar em Gálatas. Quão rápido se desviaram. Por que, amados? Porque as más conversações corrompem bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Se nós não damos um chega, para,
repreendemos o pecado, julgamos o pecado, nós vamos ser contaminados e vamos nos desviar do caminho de Deus. O que mais fazíamos? Cantávamos em hebraico, eu mesmo ia lá, abria o rolo da Torá, né? Da Torá, pegava a Torá, abria e eu lia as palavras transliteradas. Não estou em nada em contra com o hebraico, eu amo a língua hebraica. Se eu soubesse, eu falaria hebraico não para dizer que eu sou judeu, não, porque amo essa língua. É muito bonita, glória a Deus, foram feitos os salmos, as escrituras, etc. Mas se eles te ensinam, você tem que aprender hebraico. Por exemplo, você já não pode dizer Deus, você tem que dizer Hashem, porque diz Ha-E-U, Shem, nome, o nome. Você já não pode dizer Jesus, você tem que dizer Yeshua. Se você não dizer Yeshua, está em pecado. O que mais? Você já não pode até ler as palavras dos nomes no Novo Testamento com Mateus. Eles já disseram, não, você tem que ler como Mateteyahu, João como Yohanan, etc. Coisas, amados, absurdas que distraem. Ao olhar de Jesus, ao olhar do Evangelho, a pregação do Evangelho, a proclamação das ruas, e chocante que eu, como convertido, olha, vocês vão achar muito, isto é coisa experimental, experiência para vocês entenderem quão profundo, quanto fermento leva isto e quanto enganados podemos ser ainda sendo verdadeiros convertidos. Por exemplo, eles falavam, você tem que pôr essas coisinhas aqui, que se chamam de tzitzits, para você lembrar os mandamentos. Eles não ensinam que quando você é convertido, a lei está em sua mente, a lei está em seu coração. Essas doideiras. Eles ensinam que você tem que guardar as festas de Levítico 23, as 7 festas. Você tem que guardar. Eles ensinam às vezes que você tem que guardar o sábado. Em alguns casos, não foi no caso desta igreja lá em Miami Beach, falsa igreja, te mandam circuncidar, que todo o que Paulo combatia como um falso evangelho maldito, anátema, que vamos ver agora nas cartas de Paulo. Eles que faziam pôr um chapeuzinho para os homens, nesse chapeuzinho de couro, e você tinha que pôr, entrar lá. Amados, vocês vão achar estranho, eu saía nas ruas a pregar com minha esposa, pregava Cristo, pregava Jesus, mas saía com esse negocinho, ou seja, que estava enganado, infelizmente, mas tentava falar com as pessoas. Em Miami Beach, amados, tem muitos judeus ortodoxos, que saem nos dias de sábado com roupas pretas, e eles caminham, não podem dirigir, não podem fazer nada em sábado, Shabbat. E eles até não se envergonhavam, a mim me envergonhavam. Você não é judeu nada. E eu achava, entendeu? Então, amados, isso é muito importante. Como cristãos podemos ser enganados? Sim, tem muitas advertências. Por isso, Gálatas, Paulo está pregando para verdadeiros convertidos que possivelmente foram salvos pelo seu ministério. Ele pegando nessas igrejas, quase certeza, foram salvos pelo ministério de Paulo, que logo de um tempo se desviaram e queriam circuncidar. Como que pode? Eu estava errado, mas elas queriam até circuncidar. Obviamente eu não vou deixar de me envergonhar pelo que fez, e já me arrependi muitos anos atrás, obviamente. Mas quero deixar esse testemunho. Por exemplo, Natal. Eu não celebro Natal porque sei que é uma festa do diabo, é uma festa diabólica, e eu falo para todos os que celebram que se arrependam. Isso é claríssimo, claríssimo. Isso é uma festa pagã por onde você quiser olhar ela. E, pela graça de Deus, eu aprendi isso lá, isso foi uma coisa boa. E ele me falou, não, você não pode celebrar Natal na festa pagã. Eu comecei a ver, é verdade. E graças a Deus, por 23 anos, jamais celebrei um Natal na minha vida, mais. Jamais, glória a Deus, claro, eu fui lá em uma reunião e preguei o Evangelho, o verdadeiro significado da morte e ressurreição de Cristo. Claro, então me mandaram embora, ou eu fui antes da celebração em si, mas eu não participei. Oh, que bonitinho, a árvore, não, essa é uma abominação e tem que ser combatida. Só um parênteses. Mas eles ensinaram que a gente tem que celebrar Hanukkah,
que é Hanukkah, essa festa de 8 dias, que foi tirada dos Macabeus, quando eles ganharam, e teve um milagre, dizem, e que as luzes da menorá, do candelabro, duraram por 8 dias sem azeite, né? Sem óleo, sem azeite. Então, graças a Deus, isso nunca gostei, mas na minha casa tinha, infelizmente, um menorá com suas luzezinhas. Minha esposa, né, e eu tínhamos. Vergonhoso, amados, vergonhoso. Que mais? Se você se lembra, amor, você me fala mais, né? Tínhamos grupo de dança. A minha esposa era líder de dança. Eu também formava parte de dança, dançávamos lá. Que ao começo, vocês ouviram meu testemunho, conversou. Quando eu fui convertido, eles me falaram, lá, acho que até eu caí lá para dar testemunho agora e fazer uma guerra também contra esse falso cristianismo, ou seja, judaizante, para dar testemunho para vocês e para vocês enviarem a outros que estão enganados desse sistema herético e me ligarem e me perguntarem mais do meu testemunho. Por exemplo, dançávamos. Quando eu fui convertido, me falaram, eu falei, como tenho que servir a Deus? Me falaram, bem a aula de dança, né? Ao ensaio da dança, eu ia lá e dançava, estou fazendo aqui, mas eu achava que era normal, não conhecia nada do cristianismo, eu achava que era normal dançar tal, e dançava com um coração humilde, cheio de amor por Cristo. Eu não tenho nada contra a dança pessoal, quando você está cantando e louvando. Eu muitas vezes danço aqui louvando, vocês me vêm tocando violão e quero ser como Davi, dançar, mas não é algo que deve ser praticado na igreja, dança judaica. É um absurdo, não tem como você provar isso nas escrituras. Se você quer fazer isso em casa, um momento que Deus está na rua, você cantar e pular, dançar para o Senhor, glória a Deus, como Davi, mas não desse jeito que vamos ensaiar, vamos fazer tudo. Isso é todo o ministério da igreja, entendeu? Isso não é condenado, pela Bíblia. É um momento de adoração em casa, começar a louvar e a cantar e a pular e como se estivesse dançando diante de Deus. Isso não tem, mas eles ensinam que você tem que dançar e tal e qual, com grupos, né? Para quê? Para distrair o alvo principal do Evangelho, que é encher-nos de poder do alto, na comunhão com Deus, na unção do Espírito Santo de Deus, para poder pregar aos perdidos e eles serem transformados pelo poder do Evangelho, pela fé em Jesus Cristo, arrependimento do pecado, salvação verdadeira. Então eles desviam tudo isso, a bandeirinha, a estrela, o shofar, o cantor em hebraico, todo em hebraico, que bonito, amados. Esse é um engano do diabo. Alguns deles exigem guardar o sábado. Algo que queria mencionar bem, parênteses, os adventistas heréticos, eles têm parte de judaizantes. Eles usam algumas coisas do Antigo Testamento, por exemplo, a guarda do sábado. Eles já pregam um evangelho anátema. Eles dizem, se você não guarda o sábado, você não é salvo. Essa é uma religião maldita por Deus. Eles, por exemplo, também ensinam que se você come pouco, você não está bem com Deus. Eles ensinam que se você toma café, você não está bem com Deus. É uma religião maldita por Deus. E os que estão judaizando ensinam o mesmo. Você não pode comer porco. Você não pode guardar, você tem que guardar o sábado. Você tem que fazer isto. Estão querendo voltar às sombras ou às leis cerimoniais. Escutem, amados. Literalmente, eles celebram tabernáculos. Eles celebram Hanukkah, festa da dedicação, que está também na Bíblia, mas não é algo para ser guardado por nós. Nunca a Bíblia nos ensina a guardar festa da dedicação ou de Hanukkah. Eles guardam a Páscoa, todos com ritos judaicos. Esqueceram ou estão tão cegados que a Bíblia diz claramente que essas são sombras de Cristo, do Evangelho de Cristo. Então, amados, é muito grave, não é coisa... ele está judaizando, tá lá, que bonito, está dançando, tá falando hebraico, está investigando suas raízes hebraicas do sobrenome. Sim. Duas coisas, aquela procissão da Torá que todo mundo tem que tocar, e casamentos judaicos também. Meu casamento foi no dia 21 de julho de 2001, já
Este ano vamos ser 22, felizmente casados, graças a Deus. Pela graça de Deus, Cristo governa nosso lar e somos um em Cristo. E o casamento, obviamente, foi bonito porque foi a união em Cristo, os dois cristãos verdadeiros convertidos. E estávamos falando, ainda no vídeo que temos, estávamos confessando que Cristo é o maior amor de nossas vidas, aleluia. Mas o casamento nosso foi totalmente judaico, com elementos das tendas. Eu tinha que pôr um negocinho aqui, como se chama? Até que esqueci. O talit, o kippah, um negocinho, e tinha que quebrar o copo. Tudo isso ensinavam, amados. E eu, pela minha ignorância, obviamente era o primeiro amor, não? Eu me deixei levar. Deus não toma o tempo de ignorância, nessa maneira de ignorância. O povo de Deus perece por falta de conhecimento, Oséias 4:6, no entanto, eu realmente desconhecia muitas dessas coisas. Não tinha uma forte base no Evangelho para poder rejeitar todas essas coisas como agora, depois de tantos anos. Tenho, obviamente, isso já me arrependi muitos anos atrás, mas quase 20 anos atrás. Só que agora Deus está tocando nossos corações aqui no Brasil para dar este vídeo, este ensino bíblico para todos os que estão contaminados ou estão querendo chegar a Cristo. Por esse lado, fujam, esqueçam e não sejam corrompidos. E também para todos que são convertidos como fui eu e se contaminaram aos poucos, porque na igreja que eu ia foi aos poucos. O começo era mais assembleana, com todas as heresias também assembleanas. Por exemplo, se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus, isso praticavam lá. Isso também é algo do judaísmo. A maioria das igrejas do mundo estão participando, de certa maneira, em judaizante. Por quê? Porque estão trazendo o dízimo, que era para o antigo pacto, para o novo pacto. Isso é uma abominação. E tem que se arrepender todos que praticam ainda exigir o dízimo debaixo ou sob condenação. Que mais? Casamento. Você tem que casar com todos esses elementos. O que você mais falou? A processão da Torá. Eles ensinam que você tem que comprar um rolo da Torá, em hebraico, né? Tem que ser escrito em hebraico. Onde estão os 5 livros da lei, que nós amamos a lei de Deus, está escrito em nosso coração, em nossa mente. Glória a Deus, como diz Davi também em Salmo 40. Então a lei está no meio do meu coração, né? Hebreus 10 também fala disso, Hebreus 8. Mas não encontramos nenhum lugar no Novo Testamento de você ir caminhando com a lei e beijar, dar um beijo ao rolo. Essas coisas te exigiam. Eu, incrível que pareça, ainda tão enganado que estava, nunca fiz isso. Porque para mim era como uma procissão católica. Para mim era como levar um ídolo, né? Como levar um ídolo, ainda que era a palavra, é a Torá, né? Escrita em hebraico. Mas beijar, falar que estranho, para que beijar um rolo? Tenho minha Bíblia aqui, esta é minha Bíblia. Está em português, está em espanhol. Para que beijar? Eles tiravam isso de uma passagem, Salmo 2, que diz beijar o filho. Eles falavam, filho, é a palavra de Deus, você tem que beijar a palavra de Deus. Então, coisas, amados, que somente mentes corruptas, entendimento, doutores falsos da lei, queriam e querem enganar a muitos. E estão enganando a muitos. Então, amados, dentro dessas tradições, como já falei, Deus teve misericórdia de nós para nos tirar desse meio e para abrir nossos olhos à verdade da palavra de Deus, à verdade da lei, para que nós possamos também viver dessa maneira e ensinar aos outros, neste caso, se vocês estão enganados, ou aos seus amigos, familiares que estão dentro dessas seitas. É uma seita condenável. Ser judaizante e participar no judaizante é uma seita condenável. Deus vai ter misericórdia, segundo sua misericórdia, para tirar aqueles que são seus desse sistema herético, como eu estava, infelizmente. Mas, a todos aqueles que ainda continuam lá, este ensino vai ser muito importante. Eu quero ser bem claro. Paulo, no Gálatas, vamos a Gálatas, chama deste sistema de judaizantes, ou de influenciar, pregar, judaizando os outros, como uma doutrina maldita. Outro evangelho,
anátema. Vocês já sabem que nós temos pregado muito em contra dos anátemas. Anátemas são todos os evangelhos que distorcem o verdadeiro, puro, glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos pregado, obviamente continuamos pregando até nas ruas, nos estudos, onde formos, casas, parques, becos, onde formos, em contra as heresias dos mormons, falsos testemunhos de Jeová, falsos adventistas, uma seita herética, e que mais? A maioria das igrejas falsas que ensinam que você tem que dar o dízimo para ir para o céu, todo isso é um evangelho maldito, anátema. A maioria das pessoas que ensinam que você faz uma decisão, você já entra no céu, isso também é um evangelho maldito, anátema, como preguei no último estudo que se chamou como se chamou? Esqueci. Bom, que preguei acerca, qual é seu testemunho? Que falam que você já repete uma oração com sua boca, pronto, já você salvo. Esse é um evangelho maldito, anátema também. E diferente, católico, nem quer falar o mais maldito de todos, mas anátema de todos. E assim por diante, amados. Seria pouco tempo para eu falar da quantidade de heresias que há hoje no mundo inteiro. Está profetizado, Mateus 24 e outras passagens, que hoje é o tempo do engano. Muitos serão enganados. Se for possível, até os eleitos. Diz, se for possível. Aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, aqueles que Deus predestinou, diz, se for possível, ou seja, não vamos poder ser enganados, mas temos que batalhar, temos que lutar, temos que sofrer todo por causa do Evangelho da glória de Cristo e levar outros também a esse entendimento e conhecimento. Lembrem, aqueles que conhecem a seu Deus se esforçarão e farão proezas. Daniel 11, 32, 33, aqueles que têm entendimento guiarão muitos à justiça também. Daniel 12. Então, amados, vamos começar com Gálatas. Gálatas 1. Esta carta foi feita por Paulo. Esta carta é a principal defesa ou apologia de Paulo em contra dessa heresia condenável chamada judaizantes, né? Que começou lá e continua até agora. E, para falar a verdade, amados, dos países mais influenciados é o Brasil, países de Centro-América, também o Peru chegou muito. Tem muito, amados, muitos que, infelizmente, estão desse jeito, como nós estávamos, mas muitos que vivem e morrem assim, e vão para o inferno. Não tem como ir para a glória se você está confiando em guardar certos aspectos da lei e não pondo seu lar em Jesus Cristo, no seu sangue sendo justificado pela fé em Jesus Cristo. Não tem outra maneira. Não há outro nome debaixo do céu dado aos homens que possamos ser salvos. Jesus Cristo. Temos um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Então vamos começar. Gálatas. Oh, muito obrigado. Esqueci, isto é muito importante. Tem canais de YouTube que se apresentam assim, Israel. Tem um que se chama As Duas Casas de Israel, de um Luiz, um sobrenome japonês. É um herege, que se apresenta como se fosse muito conhecedor das Escrituras, tem vídeos todos os dias. E Luiz é um sobrenome japonês, tá? O canal dele é o canal Reino Eterno, né? Canal Reino Eterno. Vocês vão ver nesse canal, tem heresias condenáveis de judaizantes, tem heresias condenáveis em contra da Trindade, doutrina totalmente bíblica. Ele ensina que não tem Trindade, é uma doideira. Ele é mundano, amados. Ele prega sobre estas coisas supostamente elevadas para trazer volta à raiz do judaísmo, ou a raiz das nossas raízes cristãs, que eles chamam. Vamos voltar às raízes do cristianismo. Não, ele está indo à raiz do paganismo. Não crê na Trindade. E ele, infelizmente, escuta músicas e promove músicas no seu canal mundanas,
fedorentas para as narinas santas de um Deus santo e para nós também, que somos santos em Cristo Jesus. É uma abominação. E se você puder fazer algo para repreender ele, repreenda ele. Eu estava querendo fazer um vídeo faz muito tempo para repreender as heresias condenáveis de Luís, falso profeta, mas também para expor seu mundanismo, que não condiz nada, tem nada a ver com a santidade de Deus. Só um parênteses, é muito importante indicar que muitos deles se levantam aos mestres, palavras hebraicas, e enganam aqueles que, como éramos nós, ignorantes. Falando, você tem que voltar para a raiz de suas raízes judaicas. Eles não entendem que um verdadeiro cristão é Israel de Deus. Eles não entendem que um cristão é judeu espiritual, como diz Paulo em Romanos. Vamos lá, essas passagens. Gálatas, ele se apresenta condenando essas heresias. Não vou ler todo o livro, a carta, obviamente. Vocês leiam, por favor. Leiam Gálatas. Se alguém foi enganado por este erro, leiam Gálatas com todo o coração, mente e força. Peçam a Deus sabedoria. Se vocês não são convertidos, sejam convertidos. Se vocês somente são tradicionais nessas práticas judaizantes, se arrependam e deixem elas. Mas se vocês são convertidos e vocês foram convertidos pela fé em Jesus Cristo, pela regeneração, novo nascimento, arrependimento de pecados, fé em Jesus Cristo, vocês se arrependam e leiam com todo o coração Gálatas, e vocês vão entender claramente. Gálatas está combatendo neste livro, e esta carta é o maior combate em contra dos judaizantes. Depois vem outros como Filipenses, Colossenses, Hebreus e outros, e muitas cartas, Romanos também, contra os judaizantes e os fariseus. 6. Admiro-me de que tão breve vos desviaste daquele que vos chamou, ou seja, eram verdadeiros cristãos, para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não outro, entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Amém? Então, estes estavam pervertendo o evangelho de Cristo e aos verdadeiros cristãos estavam fazendo cair. Versículo 8. Porém, ainda que alguém, um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, seja amaldiçoado, maldito. 9. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, que ele seja amaldiçoado, seja anátema. Estar no caminho dos judaizantes voluntariamente, depois de ter recebido conhecimento da verdade, do evangelho e das mentiras de ser judaizante, é estar no caminho da maldição eterna, da condenação eterna. Agora, um ignorante, que fui eu, que Deus me abriu os olhos para repreender e rejeitar tudo, Deus tem misericórdia. Mas o pecado voluntário de obstinação, como Saul, é pior que a feitiçaria. Claro, vai 1 Samuel 15, claramente. Porque como o pecado da feitiçaria é a obstinação, aqueles que se obstinam e dizem, não me interessa o que a Bíblia diz, eu vou continuar seguindo, é bonitinho para mim, eu danço, eu escuto o shofar, uma trombete, né, de carneiro, de boi, né, de carneiro, não sei de que, mas um chifre. Eu gosto de ler palavras hebraicas, tudo em hebraico, minha Bíblia em hebraica. Deus julgará a obstinação no inferno. 10. Pois, como fez com Saul. Pois persuado é agora os homens a Deus, ou procuro agradar os homens, se estivesse ainda de agradar os homens, não deveria ser servo de Cristo. Então, umas pessoas viram me acusar, você não pode repreender as pessoas publicamente na internet. Você não pode, eu vou repreender a todos aqueles que distorcem, deturbam o evangelho de meu amado Senhor Jesus Cristo. Eu me repreendo a mim mesmo e me arrependo quando eu peco contra Deus. Assim devemos ser todos. Continua dizendo, no versículo 13, porque ouvistes minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e assolava. Superava na religião judaica muitos dos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições dos meus pais. Essas tradições era que os homens queriam voltar a impor na igreja e
além de tradições como lei, também circuncisão e outras leis para o Antigo Testamento para os judeus. Então ele se põe como exemplo de que, sendo judeu, fariseu, como diz em Filipenses 3, ele abandonou tudo isso pela graça de Deus na fé de Jesus Cristo. Por quê? 15. Mas quando aprove a Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pegasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue. Então temos que entender isto, amados, que não entendem. Temos o evangelho pregado para os judeus, que Deus, Jesus Cristo, encarregou como principal pregador a quem? A Pedro, vamos ver aqui, Gálatas 2, e também a Paulo para os gentios. Quem são os gentios? Pessoas como nós, que não somos judeus fisicamente, brasileiros, peruanos, estadunidenses, americanos, etc. Nós não temos nada de judeus na carne, entendeu? Nós devemos entender que Paulo foi levantado por Deus para pregar aos gentios. Quem? Todas as pessoas que não eram judias nesse tempo. O judaísmo estava espalhado por muitos lugares no Império Romano. No entanto, Paulo vai pregar sinagogas, vai tentar salvar alguns, que se salvem alguns, vai pregar nas praças, vai pregar aos prosélitos. Quem eram os prosélitos? Gentios que já tinham eles mesmos se feito judeus, né, por aceitação, certos ritos e costumes, mas eram galileus de nascença, que digo, gentios de nascença, e se tornaram judeus como prosélitos. E de fato, aqui em Gálatas, tinha muitos judeus de sangue e tinha muitos gentios prosélitos, que não eram judeus do sangue, mas se fizeram judeus. Paulo está dizendo que ele, como judeu, ele foi enviado a pregar a quem? Aos gentios. Deus me alcançou a mim, um miserável pecador, um podre pecador, lixo. Me encontrou, sendo um judeu, um gentio perdido, para me dar a sua graça. Depois fala no capítulo 2, diz, versículo 1, então 14 anos depois eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo, e subi por causa de uma revelação e comuniquei-lhes o evangelho que prego entre os gentios, porém particularmente os que eram de reputação, a fim de eu não correr, ou de não ter corrido em vão, mas nem Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. E isso por causa da presença dos falsos irmãos, desconhecedores, que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Entendeu? Então, todas estas coisas dos judaizantes que te escravizar, queriam nos escravizar a quê? A voltar às costumes da lei, que não são necessárias para os gentios. Vamos a Atos 15. Teve um grande concílio, uma grande reunião entre os apóstolos, e tiveram que ir Paulo e Bernabé, né, desde Antioquia, 14:25, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalaia e dali navegaram para Antioquia, Bernabé e Paulo, e Paulo, onde eles tinham sido recomendados à graça de Deus pela obra que eles haviam cumprido. Então, a base, vamos dizer, o lugar de onde Paulo foi enviado para suas viagens missionárias era Antioquia, era lá na Síria. Jerusalém está aqui na parte baixa da Palestina, e acima está a Síria, onde lá tinha essa cidade Antioquia, onde Deus salvou muitas pessoas, e isso foi a base onde Paulo era enviado para suas viagens missionárias. Então aqui voltaram para Antioquia, onde eles tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que eles haviam cumprido. 27. E tendo eles chegado e reunido a igreja, relataram tudo que Deus fizera por eles e como ele abria a porta da fé dos gentios. Glória a Deus, gentios. 14, 27, 28. E eles ficaram ali um longo tempo com os discípulos. E 15:1. E descendo certos homens da Judeia, a Antioquia, ensinavam aos irmãos e diziam:
a menos que sejais circuncidados conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Essa era a grande heresia de judaizar o povo gentil, que foi salvo pela graça de Deus por meio da fé como nós, e falar, não, vocês não podem ser salvos a não ser que vocês sejam circuncidados. É como hoje, vocês não podem ser salvos a não ser que vocês guardem o sábado, que deem o dízimo, ou que vocês pratiquem as festas de Levítico 23, as festas que eles querem celebrar até agora, ou todas as coisas que já falei para vocês, ritos, cerimônias, etc. 2. Portanto, tendo Paulo e Bernabé uma não pequena dissensão, deve ter sido, como ele fala em Gálatas 2, depois vemos, e disputa contra eles, determinaram que Paulo e Bernabé e alguns dentre eles deveriam subir aos apóstolos e anciãos de Jerusalém para tratar a respeito daquela questão. E eles, providos para o caminho, pela igreja, Antioquia, passaram pela Fenícia e por Samaria, declarando a conversão dos gentios, e eles causavam muita alegria de todos os irmãos. E chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, lhes declararam todas as coisas que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns aceitos fariseus, que haviam creído, dizendo que era necessário, judaizantes, circuncidá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. Judaizantes. O que estavam querendo fazer? Convertidos verdadeiros a Cristo, nascidos de novo, não, vocês têm que voltar às sombras, à lei. E a lei cerimonial ainda. Chocante. 6. E os apóstolos e os anciãos se reuniam para considerar este assunto, um concílio. E que fala Gálatas 2. E havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meio da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele fez a nós. Ou seja, aos gentios na casa de Cornélio, lembra? Atos 10. Deus salvou a Cornélio e sua casa, gentios. Tanto assim que Pedro estava recusando, até que teve uma visão do céu de parte de Deus e falou praticamente: não despreces eles, porque ele não está chamando imundos, ele quer salvar a todos os povos do mundo. E Pedro foi lá, pregou, e o Espírito Santo desceu, e eles foram batizados, e eles creram, se arrependeram, foram salvos, a casa de Cornélio. Aí foi Atos 10, leiam Atos 10, claramente como os gentios, diferentes dos judeus, creram. Por quê? Por guardar a lei, por ser circuncidados, não, por crer no sacrifício de Jesus, por se arrepender de seus pecados e crer no anúncio do Evangelho, que creiam no nome de Jesus Cristo, no sangue, sacrifício de Jesus Cristo que fez por nós para a salvação de pecados, perdão de pecados. 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a serviço dos discípulos? Igual que hoje põe todos esses judaizantes nessas falsas igrejas, falsas sinagogas, que pregam um evangelho anátema, que nem nossos pais, nem nós somos capazes de carregar, mas cremos, escutem, mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo nós seremos salvos, como eles também, pela graça, amados, pela graça por meio da fé. 12. Então toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo a Bernabé e Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. E após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. Eu creio que aí está se referindo ao que o Senhor Jesus Cristo fala para Pedro, que ele era a pedra, né? Jesus Cristo é a rocha, e que ele ia ter as chaves, né, do reino de Deus, e que literalmente pela boca de Pedro foram salvos judeus, e ao começo, né, em Atos 2, no dia de Pentecostes, e em Atos 10, na casa de Cornélio, foram gentios. Ou seja, abriu a porta da salvação para os judeus e abriu a porta da salvação para os gentios. Eu entendo assim, a não ser que esteja errado e alguém possa me mostrar. Eu entendo assim. E então, mas depois Paulo foi enviado aos gentios e Pedro à circuncisão, ou seja, aos judeus. Versículo 15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, e eu edificarei novamente das ruínas e o estabelecerei, para que o resto dos homens, isso está em Amós, se não me engano, Amós capítulo 9,
Bom, vamos ver, tá? Esta Bíblia não está marcada. Se fosse minha Bíblia em espanhol, já saberia, mas ainda não está marcada essa parte. Me desculpa, amados, às vezes a memória foge, né? E falha. 9. Os 5. Bom, não chegou aí, infelizmente, tá? Me perdoem. Me perdoem, são 9 e 11. Obrigado, amor. Muito obrigado. Sempre me ajuda aqui, minha amada. 11. Naquele dia, Amós 9 e 11. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi e fecharei as suas brechas e levantarei as suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade, para que eles possuam o restante de Edom e de todos os pagãos, os gentios. Glória a Deus. Que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Então, gentios, o mesmo que estava anunciando Tiago aqui, no concílio de Jerusalém, mais ou menos no ano 51 depois de Cristo, mais ou menos, se não me engano. Versículo 17, para que o resto dos homens busque o Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. 18, todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo, por isso a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Tiago, debaixo do poder do Espírito Santo, com os apóstolos, Paulo, imagine essa reunião, está falando, não perturbem, como nos Gálatas já vimos, aqueles que perturbam para outro evangelho, aos gentios que se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles, para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e das coisas estranguladas e do sangue. Entenderam? Então, aqui se decidiu isso, depois eles levaram essas cartas para os gentios e todo mundo se alegrou. Por quê? A gente, como gentios, estamos livres da lei cerimonial. Por a maior razão que temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que está nos céus intercedendo por nós, já não estamos debaixo do sacerdócio levítico, debaixo do sacerdócio de Arão, sumo sacerdócio. Então nós não podemos nos submeter às leis cerimoniais, mas leis morais são para nós gentios, obviamente, leis morais. Agora, muitos vão dizer, mas o sábado está na lei moral? Sim, mas a revelação do Evangelho por meio do Espírito Santo, por meio de Paulo, ele diz em Colossenses 2, versículo 16, justamente repreendendo os judaizantes que queriam fazer que os gentios de Colossas, ou outras cidades, etc., guardem as festas do Senhor, sejam festa, tabernáculo, etc., ou o mesmo sábado, não julguem. Isto é do Espírito Santo de Deus. Versículo 16. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou seja, por comer porco, ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, no Levítico 23, tabernáculos de expiação, Páscoa, etc., primícias, trombetas, ou da lua nova, ou dos Shabbats, ou seja, sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo de Cristo. Colossenses 2, e em Romanos 14, do mesmo jeito, fala também disso. Romanos 14, fala, né? Versículo 4, quem és tu que julgas o servo de outro homem, para que seu próprio servo, para seu próprio Senhor, está em pé? Romanos 14, 4, ou cai, mas ele estará firme, porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera o dia, considere para o Senhor, e aquele que não considera o dia, para o Senhor não considera. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor, não come e dá graças. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum homem morre para si, porque se vivemos para o Senhor vivemos, e se morremos para o Senhor morremos. Portanto, vivendo, morremos, ou morrendo,
somos do Senhor. Entendeu? Então aqui, pelo menos duas passagens claríssimas em contra de judaizantes que julgam aos gentios que não são mandados a guardar festas, do Levítico 23, no dia de sábado, etc. É claríssimo que nós não podemos sermos julgados por isso. Se alguma vez alguém te falou, por que você não guarda o sábado? Fala, o Espírito de Deus, através de Paulo, fala claramente, ninguém te julgue se você não guarda o sábado. Amém? Ponto, acabou. Não é mais claro que água. Se não é mais claro para a água, para alguns que estão cegados, infelizmente tem que se arrepender para que Deus abra a mente e o coração. Amados, vamos a Gálatas. Então voltamos a Gálatas 2, lembram? Não se contaminem como os ídolos, fornicação, estrangulamento, né? Estrangulamento se fala? Ou comer sangue. De maneira nenhuma um gentio pode comer sangue, etc. Gálatas 2 fala desse concílio, né? E falou 4, Gálatas 2:4, e isso por causa da presença dos falsos irmãos desconhecedores que secretamente introduziram entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Essa palavra escravizar é muito clara. Vamos ver várias vezes quando se fala em Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Lembra que aqui, leiam Gálatas, amados, não temos tempo. Leiam Gálatas e vocês vão ver como Paulo defende a fé de Jesus Cristo para sermos salvos e não guardar essas coisas da lei. Circuncisão, especialmente aqui, vimos já em Atos 15, versículo 1, circuncisão especialmente, e todas as coisas que queriam que os gentios hoje e também naquele tempo observassem e guardassem. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos crianças, diz Paulo, antes, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Escravizados. Quais são esses rudimentos do mundo? Vamos no versículo 9. Agora, porém, depois de conhecer a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, está repreendendo os Gálatas. Esta é uma carta de repreensão em amor de Paulo. Vocês vão ver que a maioria das cartas, epístolas de Paulo, começa com uma muita clara recomendação de amor, os seus santos. Aqui não, em Gálatas, aqui, já de cara, fala, né, graça e paz, glória a Deus, mas já de cara, ele vai para o versículo 6, desviastes do caminho de Deus. Bom, em amor, obviamente, esta carta é em amor, mas já começa de outra maneira aqui, que as cartas aos Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, Efésios, etc., Tessalonicenses. Então, 9 está falando que um cristão conhecer a Deus, então qual é a repreensão? Como é que tornais a elementos fracos e miseráveis, esses elementos e rudimentos também é a mesma palavra que em grego, keion, só para vocês saberem, né? Não sei nem para que falo, mas é porque essa palavra vai significar a mesma coisa em Gálatas 4, versículo 3, Gálatas 4, versículo 9, Colossenses 2, versículo 8 e Colossenses 2, versículo 20, que fala desses elementos fracos dos judaizantes, fracos e miseráveis, os quais desejais novamente estar em escravidão. E isto é específico, observais dias. Claro, amados. Hoje os judaizantes observam dias, o sábado, as festas dos tabernáculos, etc. Leiam Levítico 23, estão aí as festas que eles observam até agora, como se fossem judeus mesmo, e meses e tempos e anos. Eu tenho receio por vós de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Entendeu, amados? Então, isto é muito claro, como esses rudimentos e elementos das tradições ou das coisas antigas, das sombras do judaísmo estavam escravizando eles. E é muito escravizante, amados. Eu já conheci pessoas que não saem de igrejas, não são salvos, obviamente, porque dizem, não, se eu sair, o pastor me disse que eu tenho que dar o dízimo lá.
E se eu não era do dízimo, eu sou maldito, não vou para o céu. Estão escravizados, amados. Ou do sábado, no adventismo. Eu não posso sair porque tenho que guardar o sábado. Amados, cegos, coração incircunciso, ouvido tampado, olho tapado, escravizados pelas tradições, rudimentos das, infelizmente, judaizantes modernos. Capítulo 5, versículo 1. Firmémonos, portanto, amados, aos cristãos verdadeiros, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. E vocês vão ver o perigo de seguir essas coisas como objetos para a salvação de muitos que não são convertidos verdadeiramente e querem seguir isso, nunca vão ser salvos, ou daqueles que, como eu, nos desviamos do verdadeiro evangelho para seguir estas coisas parecidas, não todo. Mas Deus nos deu arrependimento. Mas se aquele continuar, olha o que diz, versículo 2: eis que eu, Paulo, vos declaro que se vos circuncidardes, especialmente na circuncisão, ou seja, obviamente quando nós estávamos lá nos Estados Unidos, não nos ensinaram para circuncidar, mas as outras coisas eram bem judaizantes, como já que expliquei no começo do vídeo. E ele está obrigado a observar toda a lei. Cristo torna-se sem efeito para vós, que procurais a justificação pela lei, vós decaíste da graça. Então, isto é muito chocante. Deus anuncia justiça por meio da fé em Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento, Gálatas 5:6, e criou Abraão a Deus, e isto foi contado por justiça. Abacuque, capítulo 3, se não me engano, o justo pela fé viverá. Hebreus, capítulo 10, o justo pela fé viverá. Romanos, capítulo 4, se não me engano, o justo pela fé viverá. Gálatas, o justo pela fé viverá. O que quer dizer? A justiça de Cristo, do sangue de Cristo, que nos vivifica quando cremos e nos arrependemos. Não guardar as coisas da lei, como a maioria destes judaizantes fazem hoje em dia. Ou que eu sou a verdadeira palavra. Vamos retornar às raízes do cristianismo, o judaísmo. Não, amados. A raiz de nossa fé é a cruz de Cristo. Por isso Paulo, em Gálatas 2:20, ele diz com toda convicção: já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, porém Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou seu si mesmo por mim. Viu? Ele está defendendo a justificação pela obra de Cristo na cruz do Calvário, não por guardar coisas alheias. Gálatas 6:14 também: porém de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então a cruz, a fé em Jesus Cristo deve ser nossa norma de vida, nosso alvo para chegar a estar com Deus eternamente. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui, em guardar estas coisas, circuncisão, festas, sábados, comidas, isto não! Ninguém pode nos julgar por isso. O Senhor diz pela fé em Jesus. Gálatas 3, versículo 1, olha que diz: ó insensatos, todos aqueles que estão seguindo essas práticas judaizantes, Deus chama todos nécios, insensatos. Gálatas, quem você encantou, embruxou, né? Embruxou? Enfeitiçou, né? Enfeitiçou. A fim de não obedecer essa verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado, crucificado. A maior heresia terrível deste grupo de judaizantes, já desde o tempo bíblico até agora, é que eles tiram os olhos da cruz e põem os olhos nos rudimentos, nas coisas que eles têm que guardar e fazer, e não no sangue de Cristo. 2. Apenas quero saber de vós isto: recebeste o Espírito pelas obras da lei, como eu fui salvo? Não foi por guardar isto ou outro, não foi por fazer isto ou outro quando estava fazendo lá, não. Foi porque eu criei no Senhor Jesus Cristo, e Deus me deu arrependimento e fui salvo, convertido, crendo na cruz de Cristo. Graças a Deus, Deus continua isso através de meus anos. Obviamente, não estive totalmente desviado, obviamente, sempre continuei crendo no sangue de Cristo, mas com esses fermentos horríveis, abomináveis. Mas aqui diz: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela fé daquilo que ouviram? 3. Sois assim tão tolos
depois de termos começado pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo foi derramado em seus corações, rios de água viva pela fé em Jesus, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne. Muitos dizem, não, eu tenho que guardar o sábado, tenho que guardar esta festa, tenho que fazer outro, segundo os ritos e rudimentos judaicos. Por quê? Porque Deus vai se agradar mais. Não, amados. Deus nunca diz que Ele vai se agradar por você guardar coisas da lei. Ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé em Jesus Cristo é impossível caminhar bem com Deus. Está caído, desviado, ou nunca foi salvo. E diz, aperfeiçoados. Como? A santificação vem pelo Espírito, pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Não por guardar coisas que Deus não nos manda. 4. Padecestes tantas coisas em vão, se é que foram em vão, aquele que vos ministra, o Espírito, realiza milagres entre vós, ou faz pelas obras da lei, ou pela fé naquilo que ouviram. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado por justiça. Então aqui vai dar toda a doutrina da justiça pela fé em Jesus Cristo, justificação pela fé, por graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, não é por obras para não nos gloriarmos, é um dom de Deus. Então aqui ele vai combater claramente, leia capítulo 3, 4, acerca da justificação pela fé em Jesus Cristo. Agora, por que devemos combater contra isto? Porque Paulo nos ensina a combater pelo Evangelho. Judas, capítulo 1, versículo 3, o capítulo 1, versículo 3, combater ardentemente, zelosamente pela fé no Evangelho. E agora, quando Paulo viu estas coisas, por exemplo, Gálatas 2, versículo 9, Gálatas 2, 9, e quando Tiago, Cefas e João, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Bernabé suas mãos direitas em sinal de comunhão, nós seríamos os gentios, viu? Paulo os gentios e eles os circuncidados, judeus. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, justamente o que eu também estava determinado a fazer. Quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus. Paulo não respeitava pessoas. Ele fazia juízo com quem tinha que fazer, como nós temos que ser. Me opus a ele face a face, porque era reprovável ou condenável, amados. Condenável. Hipocrisia é condenável, reprovável. Se alguém continuar na hipocrisia, guardando essas coisas antes da fé em Jesus Cristo, pois essa pessoa é condenada se não se arrepender. 12. Porque antes de chegarem alguns de parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram, como ele, de modo que o mesmo Barnabé foi levado por eles à dissimulação, ou seja, hipocrisia, amados. Imagina, Pedro e Bernabé, homens de Deus que foram salvos pela fé em Jesus Cristo, pela regeneração, caíram nisso. Cuidemos, amado, cuidemos. Não deixemos ninguém continuar nesse caminho da apostasia e condenação eterna. 14. Mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos eles, se tu sendo judeu vives como os gentios e não como os judeus, como obrigas os gentios a viverem como os judeus? Essa é a palavra que é mais clara acerca dos judaizantes. Os gentios a viverem como os judeus. É ridículo, além disso. É absurdo. Querer se parecer com um judeu físico, quando Deus já nos deu a cidadania israelita. É bem chocante. Então, esta é a palavra mais clara acerca dos judaizantes. Outras versões dizem a Pedro, como obrigas os gentios a judaizar? Em outras versões, como obrigas os gentios a judaizar? Perigo! Cuidado com os judaizantes! Eles vão querer te tirar da fé viva, rica em Jesus Cristo, para te levar a judaizar e cair da graça e ser reprovado eternamente. Cuidado! Da graça caístes, diz Paulo, Gálatas 5:1. Da graça caístes. De nada te servirá Cristo. 4. Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais a justificação
pela lei, vos decaíste da graça. Decair da graça, amados, é estar ao ponto de ser reprovado eternamente. Ser verdadeiramente salvo e ser totalmente reprovado por Deus por não continuar crendo na obra salvadora de seu Filho Jesus Cristo. É como ter o tesouro escondido da fé em Jesus Cristo, da justificação pela fé, pela graça de Deus, no sangue de Cristo, no sacrifício precioso do Filho de Deus, e depois quer um pedaço de comida cheia de mofo, podre, fedorenta, e pegar, não, eu vou seguir isso, vou me aperfeiçoar com isso, com as sombras. Isso é uma abominação, por isso que Paulo vai tão forte. Imagina essa repreensão diante de todos. Tu estás obrigando a judaizar. Tu queres que os gentios vivam como judeus. É ridículo, amado. Eu falo isso com muita vergonha, querendo viver como judeu. Quando a Bíblia já me diz em Romanos capítulo 2, prestem atenção, amados. Romanos capítulo 2, é claro. Romanos 2, 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é esta circuncisão que é exteriormente na carne, não. Mas o judeu é que é no interior. E a circuncisão é do coração, amados, pelo Espírito e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Qual é a circuncisão? De um verdadeiro israelita como Natanael. Esse aqui é um verdadeiro israelita, em qual não há mancha, não há repreensão. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Essa é a circuncisão do coração. Deuteronômio 36. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para que ames ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que possas viver. Nessas falsas igrejas judaizantes ensinam a amar com todo o coração, alma, mente e força, que o hino nacional de Israel, aquele que cantou Ben Gurion no ano 1948, quando Israel foi estabelecida como nação pela Liga das Nações, e ele foi que esteve lá, Ben Gurion, o primeiro-ministro, o primeiro presidente da nação judeia no tempo contemporâneo, e sai aí o hino nacional. Eles até cantam, e em hebraico. Eles ensinam a amar isso. Ensinam a amar a bandeira de Israel. Ensinam a amar a estrela de Davi. Ensinam a amar as danças, o shofar. E que é de Cristo, que sofreu e morreu pelo povo de Israel. O povo que sempre foi rebelde e contraditório contra Deus, de dura serviço. Mas os Gálatas é muito claro. E fala que, versículo 18, se eu torno a construir as coisas que eu destruí. Paulo, amado, Paulo destruiu o judaísmo. Imagina pregando em sinagoga, ensinando. Não podem ser justificados pelas obras da lei, senão pela fé em Cristo. Atos 13, deixa eu ver se encontro o versículo específico. Versículo 39, versículo 38, Atos 13, 38. Este é o princípio da viagem missionária de Paulo. 13 diz que o Espírito Santo enviou, a Paulo e Bernabé. E no versículo 38, seja portanto de vosso conhecimento, homens e irmãos, pregou na sinagoga em todos os lugares, que através desse homem você é anunciado perdão de pecados, e por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Aleluia! Imagina que grande notícia, que boas novas para serem anunciadas, que a pessoa não era perdoada por cumprir as obras da lei. Não, é pela fé, sempre foi pela fé de Abraão e etc. David, Moisés, todos os homens de Deus creram e foram justificados pela fé em Deus, não por se justificar nas obras. E agora, como os judaizantes desse tempo estão querendo se justificar, amor a Israel, amor a isto, amor a Torá,
amor ao físico, ao rolo físico, amor ao rabino, etc. Uma abominação. Capítulo 3, versículo 4. Padeceste tantas coisas em vão, se que foram em vão. Versículo 5 fala, né, de a fé dos que ouviram os milagres, não pelas obras da lei. E já no capítulo 3, versículo 10, porque todos quantos são das obras da lei estão sobre maldição, pois está escrito, maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, é evidente, porque o justo pela fé viverá pela fé. Então, claramente, amados, repito, não estamos dizendo que nós não temos que cumprir a lei moral. Não, isso está escrito no nosso coração e na nossa mente. Esse é o novo pacto, de fato. Está em Jeremias 31, Hebreus 10, Hebreus 8. Que essa lei de Deus foi escrita no nosso coração e na nossa mente, como convertidos. Como em Ezequiel 36, 26 para frente. Ele põe em nosso coração, em nós, seu espírito, troca o coração de pedra por um coração de carne, e ele faz que andemos em seus preceitos e seus mandamentos, porque ele põe sua lei em nosso coração e em nossa mente. Mas aí temos que continuar em fé. Capítulo 5 fala que aquele que procura justificação pela lei decaiu da graça. Versículo 4. 5, Gálatas 5, versículo 5. Porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça pela fé. Viu? Pela fé. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, que tanta briga estava causando, estava contenda, nem a circuncisão vale alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Então, como você sabe que você tem fé? Porque tem amor. Romanos 5:5. Mas a esperança não traz vergonha, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que tem nos dado. Rios de água viva. Aquele que tem sido transformado, aquele que seu coração tem sido circuncidado, é porque agora ele sabe que conhece a Cristo, porque creu no sangue de Cristo, se arrependeu, nasceu de novo, obviamente, e agora tem esse amor. Ama a Deus com todo o coração, mente e força, ama a sua palavra, ama seu próximo como a si mesmo, e ama se humilhar, se arrepender também. Se alguém de vocês está enganado, se arrepende. Assim como eu me arrependi naquele tempo. E Deus me ensinou para poder ensinar vocês. Aqui estou com vida para ensinar vocês que se apartem desse caminho do evangelho maldito dos judaizantes de hoje em dia. Aqueles gurus do judaísmo, gurus do cristianismo messiânico, todos eles darão conta por ter se desligado de Cristo e ensinar aos outros um evangelho maldito. 7. Corries bem, ou seja, eram verdadeiros cristãos. Gálatas 5:7. Quem vos, pois, atrapalhou para que não obedecesse a verdade? Eu fui enganado, me atrapalharam, Deus me tirou, graças a Deus, e continuo obedecendo a verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento lhe veda toda a massa. Um pouco dessas abominações e muito desses fermentos lhe veda tudo. Entendeu? 10. Tenho confiança em vós por meio do Senhor, de que maneira alguma mudareis de opinião, mas aquele que vos perturbar será julgado por isto. Ou seja, aquele judaizante, como diz aquele que ensina a um gentio viver como judeu, Gálatas 2:14, vai ser julgado, quem quer que for. Entendeu? 11. E eu, irmãos, que ainda prego a circuncisão. Sim, se ele pregasse a circuncisão. Por que então ainda sofro perseguição? Assim a ofensa da cruz teria cessado. Bom seria que fossem cortados aqueles que os perturbam. É sério. Paulo não recua de desejar juízo para aqueles que os perturbam. Continua dizendo, 14, porque toda a lei é cumprida em uma só palavra nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E que chocante, como nessa falsa igreja que eu ia, eles pregavam todas essas coisas. E era fofoqueiro, fornicário, pastor adúltero, pedindo dízimo. Quase ninguém, amados, tinha frutos de conversão. E eu era um novo convertido, minha esposa nova convertida, que queriam absorver. E que exemplo víamos? Pastor mentiroso, dízimo, este e o outro. Terrível, mas por isso isto é uma advertência.
versículo 16 fala dos desejos da carne e dos desejos do Espírito e do fruto do Espírito. Isso leiam, as obras da carne, fruto do Espírito. É claro como essa doutrina falsa te desvia e você acaba na carne e já não tem os frutos do Espírito. Leiam isso. Em capítulo 6 fala, né? Continua falando do pecado deles, né? E versículo 12, Gálatas 6:12, muitos desejam ser vistos, bem vistos na carne. Eles vos constrangem a ser circuncidados, eles vos constrangem a seguir as coisas judaicas hoje, apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem mesmo eles que são circuncidados, hipocrisia, observam a lei, mas querem que vós sejais circuncidados para que possam se gloriar em vossa carne. Porém, de maneira alguma, diz Paulo, outras versões é diferente, mas aqui diz, porém, de maneira alguma, eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é chocante, amados. Você vai para esses lugares e eles vão se gloriar como dançam, como tem bandeiras, como tem pandeiros. Eles vão se gloriar que usam kippah, que usam talit, esse manto, que tem um rabino, que eles já não falam Mateus, agora já falam Matetiyahu. Aqui agora todos os livros do Antigo Testamento já não falam Jeremias, falam Jeremiahu, e que palavras hebraicas. E qual é a genealogia, amado? Uma abominação que Paulo vai falar claramente. Aqui vou aqui. Eu sei que o tema é grande, mas vocês podem ligar e perguntar para nós. Continua dizendo 5. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e circuncisão de nada vale em seguir essas coisas. Mas ser que 15. Mas é ser que novo convertido, nova criatura, nascer de novo. O mais importante é nascer de novo. Que adianta eu guardar todas essas coisas que guardam os judaizantes hoje em dia? Se vou para o inferno, não nasci de novo, amados. 16. E com todos os que andarem de acordo com esta regra, estejam sobre eles paz e misericórdia também sobre Israel de Deus. Aí está. Quem é o verdadeiro israelita? Aquele que é no coração. Quem é o verdadeiro circuncidado? Aquele que é no coração. Quem é o verdadeiro judeu? Aquele que é no coração. Glória a Deus. Não tem mais. Então não tentem se judaizar. Não tentem se parecer com os judeus. Não porque não amemos. Eu todos os dias oro por Jerusalém judia e Jerusalém gentil. O que quer dizer? A igreja judia e a igreja gentil. Quais são os judeus? São poucos, sabemos. Mas judeus verdadeiramente convertidos a Cristo e gentios verdadeiramente convertidos a Cristo. Também por aqueles que vão se converter. Deus vai salvar a todo Israel será salvo. Somente para vocês verem a passagem, Romanos 11, versículo, Romanos 11, 26, e assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um libertador e desviará de Jacó as impiedades. Isto está em Isaías 59, na promessa de que o povo de Israel, nos finais dos tempos, os judeus físicos, vão ser salvos também. Glória a Deus. Então aqui está falando o que, amados? Que não adianta você ser algo por fora, tentar ou ser enganado, melhor dito, por esses falsos judaizantes, mestres caídos, e se deixar influenciar e acabar no inferno. Não. Aquele que é nova criatura, versículo 15, Gálatas 6,15, é o mais importante. Nascer de novo do Espírito de Deus, ser verdadeiro filho de Deus, ter as marcas de Cristo, como diz 17. De agora em diante, nenhum homem me cause problema, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Não. Eles querem ter as marcas do judaísmo. Não, temos que ter as marcas da cruz. Eles não querem carregar a sua cruz. Eles não querem se negar a si mesmo. Eles não querem padecer pela cruz. Eles querem ser vistos como os judeus de hoje, como os que têm as raízes de Israel. É uma abominação. Amados, repreendam essas pessoas, especialmente os falsos mestres. Como Tito, olha, ele não ficou calado. Tito, capítulo 1, diz... Versículo 10, porque há muitos desordenados, faladores e enganadores, vãos, principalmente os da circuncisão, eles mesmos, judaizantes, as quais convém tapar a boca, viu? Tapar a boca, que destroem casas, amados, casas inteiras, ensinando coisas que não convém por causa da ganância do lucro. E versículo 13, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam salvos na fé. Chocante, né? Paulo falando, repreende-os severamente. Onde está aquilo? Oh, não julgues. Não pode repreender, não.
julga severamente, porque estão deturpando, distorcendo o evangelho do nosso glorioso Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. 14. Não dando ouvido às fábulas judaicas, viu? Fábulas judaicas. Nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Estão cheios de mandamentos de homens. Você não pode sentar aqui, você tem que fazer aqui, já não pode sentar no banco, agora você tem que ajoelhar lá, você tem que olhar algo que ensinava, você tem que olhar também para os muros das lamentações lá em Jerusalém, onde os judeus assim balançam sua cabeça, você tem que orar para lá, olhando para lá, para Jerusalém. Umas abominações que não sei de onde tiraram, amados. De sua própria mente corrupta. Versículo 16, eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda obra. Boa obra. Quem esteja falando Paulo, de quem? Dos judaizantes. Guerra, amados. Guerra contra os judaizantes. Repete-lo severamente. 1 Timóteo também, do mesmo jeito. 1 Timóteo 1. Genealogias. De novo. Timóteo 1,3, da sã doutrina, como te supliquei que ainda continuasses em Éfeso, quando parti para Macedônia, a fim de advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Olha qual era. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consistem na fé, assim eu faço. Quais eram, amados? Versículo 6, do que desviando-se alguns, se entregaram a paz contendas, desejando ser professores da lei, viu? Professores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ou seja, não entendem a lei, ensinam judaizar, a serem como judeus, sendo gentios, e ele fala, não ensinem isso, não ensinem essas genealogias. Literalmente o que está acontecendo hoje. Esses vão para esses lugares, essas falsas igrejas, como nós chamamos essa falsa igreja, e aí o rabino, vou ver de que genealogia você, qual é seu sobrenome, vamos ver se você é judeu. Amados, está escrito. Qual é a verdadeira doutrina? Versículo 5. Ora, o fim do mandamento é caridade, amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. A maioria das pessoas que começam nesse judaísmo, judaizantes, acabam sendo judeus ortodoxos. O que quer dizer? Que nunca creram em Cristo, que têm que professar, que negam a Jesus. Amados, literalmente estou falando sério. Esse pastor lá nos Estados Unidos virou judeu, teve que negar a Jesus publicamente. Deus entregou ele. Ele teve que negar a Jesus Cristo e virou judeu ortodoxo. O que quer dizer? Nada a ver com Cristo. Não creem que Cristo é o Messias. E muitos outros seguiram o mesmo caminho, não sei quantos. Negaram a Jesus Cristo para serem judeus, literalmente. Amados filipenses, eu acho que fecho com isto. Primeiro Colossenses 2:8. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, que fala também Gálatas, né? Isso de guardar festas, dias, etc. Circuncisão. 18. Colossenses 2:18. Que nenhum homem vos engane da sua recompensa com uma falsa humildade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu nem inflado por sua mente carnal. E versículo 20 diz: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, ou seja, as coisas passadas, porque como se vivesses no mundo vos sujeitais a ordenanças, não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas de homens. Igual que os judaizantes, mandamentos e doutrinas de homens. Vou terminar com Filipenses 3, que eu acho é claríssimo para todos nós, sobre os judaizantes, aqui também. No mais, meus irmãos, regozijai no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso, mas para vós é segurança. Guardaos os cães. Ele está chamando aos judaizantes cães, ou seja, cachorros.
Guardai-vos dos maus obreiros. Cuidado com a mutilação. Está se referindo literalmente àqueles que querem fazer da circuncisão uma obrigação para um cristão. Isso é uma abominação, judaizantes. Como se, ele fala da circuncisão que já falei, Deuteronômio 30, versículo 6. Circuncida nosso coração para amar a Deus. Somos circuncidados no coração. Romanos 2, 28, Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Somos circuncidados no coração, judeus de coração, gentios na carne. Porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus no Espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus e não temos confiança na carne. Pronto. Aqueles que têm confiança na carne, aqueles que confiam sua salvação nesses aspectos, guardar meses, dias, ordenanças, tradições judaicas, etc. Judaizantes, que Deus chama de um evangelho maldito anátema. Se somos de Cristo, como temos essa música, né, que cantamos, nós cantamos Gálatas 2:20, Gálatas 6:14 e Filipenses 3:3. Que é a glória do cristão, que se gloriar na cruz de Cristo, que Cristo está em nós, estamos crucificados com Cristo, e que nos justificamos, e Deus nos justificou pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo, nos gloriamos nessa cruz, estamos crucificando ao mundo, e o mundo está a nós, e nós somos a circuncisão, os que de Espírito adoramos, servimos a Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus. Não temos confiança na carne, nesses rudimentos, elementos do judaísmo. Não, isso não serve para nada, não salva ninguém. Cristo é nosso Salvador. Por favor, amados, já para terminar, adverte. Chamem atenção a todos aqueles que estão seguindo esse caminho de judaizantes. Que sejam salvos desse sistema. Se foram salvos e enganados, que retornem a Cristo. E que se nunca foram salvos, que venham verdadeiramente crer no Deus de Israel. Somente a última passagem, desculpem, lembrei de Gálatas, acerca da restauração de um irmão, se foi caído. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão, considerais a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Ou seja, se tem um irmão que saiu do caminho de Deus, saiu de Cristo, e está no caminho da condenação, fale, se considera assim. Eu estou me considerando para todos vocês que são judaizantes agora. Eu estou me considerando que eu não sou melhor que vocês. Eu também passei por isso. Eu fui enganado por isso. Meu coração me enganou por isso. E ainda que eu continuava confiando em Cristo, fui atraído por essas coisas. E, graças a Deus, Deus me deu arrependimento. Eu sempre preguei o Evangelho. Desde muito jovem, ainda estando lá, né, de má maneira. Mas Deus me corrigiu. A nós, a minha esposa e eu, saímos desse sistema, graças a Deus. Estamos aqui para dar um testemunho do perigo e como ter cuidado com os judaizantes para nos afastarmos deles. Amém? Qualquer pergunta, por favor, nos liga. Estamos muito contentes de falar para vocês. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, Senhor, por abrir nossos olhos a Teu verdadeiro Evangelho, Senhor. E ainda quando cremos, Senhor, e fomos salvos pela graça, por meio da fé, quando nos encontraste em nossos pecados, mortos, totalmente, Senhor, condenados, e vimos a cruz de Cristo, vimos o sangue, cremos no sangue de Cristo, e fomos salvos totalmente, Pai. Pecamos a seguir estas coisas parecidas dos judaizantes, Senhor, e nos perdoaste, nos salvaste, nos poupaste, para nós também, Senhor, dar testemunho, para que outros também saiam desse sistema, Senhor, dos judaizantes. E vivam no amor de Cristo, não nas sombras da lei, mas na justiça que só vem pela fé em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo, te amamos e agradecemos. Amém, Senhor.